Você está escutando o livro Nascimento da Espada Demoníaca em Livrocast, audiobooks em português. Continue acompanhando nosso canal para escutar mais livros em português. Capítulos do 49 ao 52. Não esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal. Está gostando das postagens? Você pode me apoiar pagando um café para mim via Pix, ou doando qualquer valor que você desejar. Capítulo 49. Intenção de batalha. Penhasco Tilboia era um desfiladeiro profundo ao lado de uma pequena montanha chamada Montanha Tilboia. Uma passagem estreita dividiu os dois, e como a caravana não conseguia escalar a montanha, era sua única estrada possível. Quando a caravana se aproximou da passagem, uma fraca pressão apareceu sobre o grupo de escolta. Eles estavam cientes de que se Tobias tivesse criado uma emboscada aqui, batalha não seria fácil. Eles tinham a desvantagem do terreno enquanto o inimigo podia atacar da montanha e recuar à vontade. Kevin estava olhando para o desfiladeiro com alguma solenidade e Noah não podia deixar de ir ao lado dele para fazer mais perguntas quando viu essa expressão. O que há lá embaixo? Noah perguntou seguindo o olhar de Kevin. Não sabemos exatamente. Sabemos que a concentração de mana é alta no fundo, mas o lugar é território de bestas mágicas. A última vez que alguém tentou limpar o desfiladeiro e colocar sua mansão lá, o mundo do cultivo perdeu uma família de tamanho médio. Noah engoliu em seco, o penhasco se tornou incrivelmente assustador em seus olhos. Qual é o plano para a emboscada? Eles estavam contra um homem que almejava o título de patriarca de uma família nobre de tamanho médio. Se o desfiladeiro fosse o melhor lugar para ele atacar, Noah tinha certeza de que um ataque estaria lá. Não podemos recuar e não podemos permitir que eles nos empurrem no desfiladeiro. Seguirei em frente assim que vir um inimigo enquanto você com alguns dos meus homens estarão encarregados de defender a carruagem do jovem mestre. Os outros estão livres para usar suas vidas para me dar tempo para matar todos. Uma intenção de batalha densa saiu de Kevin que fez Noah tremer um pouco. Eu realmente fiz a melhor escolha me desculpando naquela época. Sua confiança em se manter contra Kevin foi reduzida em grande parte. Ele era o chefe dos guardas afinal. A caravana entrou na passagem e o grupo de escolta montou uma formação de batalha ao seu redor. Noah estava no telhado da carruagem de Basil com os olhos fechados, aguçando seus sentidos para sentir a aproximação inimiga. A passagem não era grande, apenas cerca de um dia de viagem para cruzá-la, mas cada minuto passado lá parecia durar uma eternidade. A concentração de mana já havia aumentado quando eles entraram na passagem e pareciam atingir seu pico quando estavam no meio dela. Naquele momento, porém, algo aconteceu. Uma bala feita de água atingiu um dos cultivadores perto de Noah e perfurou seu crânio. O homem caiu sem vida no chão. Ninguém na caravana tinha visto o ataque chegando e um silêncio sufocante seguiu a morte do soldado. Mago! Noah quebrou o silêncio com seu aviso enquanto ele retirava seus sabres olhando na direção da montanha. Ele não sentiu o ataque inimigo chegando, o que significava que o agressor tinha maiores realizações em energia mental do que ele. O grupo de acompanhantes estava prestes a cair no caos quando o grito de Kevin os acalmou. Fique em posição. Empurre em direção à montanha. Siga-me. Ele tomou a posição de vanguarda e atacou a montanha empunhando um martelo enorme com ambas as mãos. Outra bala de água foi disparada em sua direção, mas Kevin simplesmente balançou o martelo e a defendeu, e então ele pulou em direção à área de onde veio. Mais duas balas foram disparadas apenas para serem bloqueadas pelo martelo, então Kevin balançou para baixo batendo no chão na frente dele. Bum! Uma explosão soou e um buraco de 5 metros de profundidade foi criado na lateral da montanha. Irving, saia e lute comigo cara a cara. Kevin gritou aparentemente para o ar, mas então uma figura apareceu entre a fumaça levantada por seu golpe. Você nunca muda, Kevin, sempre avançando de frente. Mas desta não vai funcionar. Um homem baixo vestido com vestes verdes saiu da fumaça e enfrentou Kevin. Irving levantou a mão e mais duas balas de água dispararam dela.
Kevin os desviou e atacou em sua direção com uma intenção de matar a opressora. Vendo o homem enorme correndo para ele, o mago simplesmente ficou no seu lugar soltando uma torrente de balas. A maioria dos tiros foram desviados pelo martelo, mas alguns deles atingiram a pele de Kevin e deixaram algumas pequenas feridas nele. Quando Kevin estava prestes a chegar ao mago, 3 cordas de água brotaram do chão e se amarraram em torno de Kevin, bloqueando seus movimentos. Irving acenou com a visão do homem preso e falou com orgulho. Como esperado de um corpo de rank 4, minhas balas de águas não podem machucá-lo consistentemente. Se você fosse o alvo da missão, teria sido realmente problemático, mas sua vida não é de nenhuma importância para o Lord Tobias. Assim que ele disse estas palavras, um grupo de soldados vestindo armaduras verdes disparou de outro ponto da montanha visando o grupo que defende a caravana. Irving se usou como isca para atrair a pessoa mais forte da escolta, enfraquecendo profundamente as defesas da caravana. Os soldados inimigos somavam 15 pessoas e diretamente atravessaram a linha de defesa feita pelos soldados normais. Nenhum deles poderia bloquear nenhum dos inimigos. Os soldados normais que estavam em seu caminho foram instantaneamente mortos ou gravemente feridos por apenas um balanço de suas armas. Eles são todos cultivadores. Noah, de sua posição na carruagem, podia ver claramente que sua vez de lutar estava chegando e aguçou sua mente como nunca antes. Um formigamento de intenção de batalha poderia ser visto em seus olhos. Finalmente uma verdadeira batalha contra um cultivador. Eu realmente quero ver o quão longe eu estou de seu nível. Os soldados de Tobias Lancer romperam a primeira linha de defesa e travaram uma batalha com os soldados de Kevin. Noah escaneou os inimigos e escolheu um homem com um machado pesado como alvo. Ele enviou uma barra de vento para o homem e seguiu logo atrás da barra para entregar um golpe corpo a corpo enquanto o soldado tentava bloquear o primeiro ataque. O soldado, porém, vendo o corte de vento, balançou o machado para defender a barra. A barra foi quebrada pela força do golpe e Noah foi forçado a bloquear o machado que manteve sua trajetória. Clean! 2 sabres bloquearam o golpe pesado e Noah foi enviado voando por alguns metros antes de pousar com segurança no chão. O soldado se virou na direção do golpe e ficou um pouco surpreso ao ver que o garoto facilmente bloqueou seu golpe, mas o mais importante era que o garoto estava sorrindo para ele. Capítulo 50. Transformação. Noah nunca lutou de verdade contra um cultivador. Suas lutas com William eram apenas sparring e contra o grupo de Orson, ele desempenhava um papel de coadjuvante. Naquele momento, porém, ele estava enfrentando um verdadeiro cultivador sozinho e isso fez sentir extremamente animado. Finalmente alguém que não morre em um único golpe. O soldado da família Lancey ficou inicialmente atordoado com o sorriso de Noah, mas depois se concentrou novamente na batalha e avançou com seu machado. Noah não notou seu próprio sorriso, toda a sua atenção estava no machado vindo para ele. Quando o machado estava a poucos centímetros de sua cabeça, Noah abruptamente se esquivou para a esquerda e girou seus sabres no processo visando a cabeça do soldado. O soldado se escondeu atrás da alça de metal e bloqueou o balanço, mas um corte apareceu no seu rosto. A alça não conseguiu bloquear o golpe completamente. Ele recuou por alguns passos e retomou sua postura, desconfiando do garoto sorridente lentamente se movendo em sua direção. Eles pularam um no outro ao mesmo tempo e trocaram alguns golpes antes de se separarem novamente. Desta vez, alguns ferimentos leves apareceram na perna direita do soldado. Noah não escolheu seu alvo aleatoriamente, mas escolheu aquele que sofreria mais com seus ataques rápidos vindos de 2 direções diferentes. O grande machado que o cultivador empunhava não era adequado para bloquear os 2 sabres de Noah. Com sua habilidade de desvio, junto com um corpo de rank 2 próximo do pico, era quase impossível quebrar a defesa de Noah com apenas força bruta. Noah entendeu que ele não poderia matar diretamente o soldado até que ele cometesse um erro e o soldado teve os mesmos pensamentos, então eles se atacaram novamente esperando que um deles cometesse um erro. As feridas continuavam se acumulando no corpo do soldado enquanto Noah pressionava atacá-lo toda vez que tentava se separar do garoto para retomar uma postura defensiva.
Depois de mais de 10 trocas, a armadura do soldado foi quase totalmente manchada pelo seu sangue. No entanto, Noah não estava numa situação melhor. Mesmo que ele não tivesse ferimentos nele, a mana no seu corpo tinha reduzido pela metade e ele não conseguiu dar um golpe fatal no inimigo. A batalha se tornou uma competição de resistência. Noah atacou novamente com seus sabres e o soldado levantou o machado para bloqueá-los. Clean! Outro confronto ocorreu, mas o soldado ficou confuso quando soube que apenas um dos sabres tinha atingido seu punho. Outro sabre tinha desaparecido momentaneamente apenas para reaparecer em seu rosto apontando para seu olho esquerdo. Ele se abaixou às pressas, mas, naquele momento de surpresa, Noah já tinha cortado com sua outra lâmina na área do peito. A lâmina invisível foi desviada, mas outra cortou verticalmente seu abdômen deixando uma ferida profunda sobre ele. Noah não perdeu tempo e rapidamente recuou para o telhado da carruagem para reabastecer a mana gasta. Já o soldado, ele só teve tempo de olhar para sua ferida antes que suas entranhas saíssem dela e ele caiu morto no chão. Como esperado, a forma pulso da cobra é muito fraca para atingir consistentemente os cultivadores. Pelo menos me deu a chance de terminar a batalha mais cedo. O que ele tinha usado mais cedo foi a primeira técnica que ele tinha aprendido 5 anos atrás, enganando os guardas. Ele nunca tinha usado porque as técnicas que ele recebeu depois eram muito melhores do que uma arte incompleta de uma arte marcial de rank 2, mas isso não significa que ele tinha esquecido. Vendo que a batalha poderia ter durado por muitos outros confrontos, Noah optou por tentar uma façanha com a técnica punho da cobra e, mesmo que não enganasse o soldado, era suficiente para criar uma falha decisiva em sua defesa. Pelo menos agora eu sei onde estou comparado com um cultivador. Minhas técnicas e suas execuções estão acima da média deles, mas as falhas de não ter um Dantian são muito severas. Ele entendeu que não poderia lutar batalhas prolongadas neste nível, então ele escolheu descansar e analisar a situação para descobrir onde sua ajuda criaria os melhores resultados. Enquanto isso, no caminho da montanha, Kevin ainda estava imobilizado pela magia de água do mago, mas estava moderadamente seguro desde que Irving foi agredido pela horda de não-cultivadores que vinham com ele. No entanto, a situação não poderia durar muito tempo desde que Irving tirou um chicote de suas costas e matou aleatoriamente um soldado normal que o atacou. Kevin se sentiu inquieto vendo a luta na frente dele e os cultivadores atacando a caravana, então ele escolheu usar seu trunfo. Sua pele tornou-se uma cor marrom amarelada e seus músculos incharam, sua altura também parecia aumentar. Um rugido saiu de sua boca enquanto ele usava toda a sua força para se libertar das amarras da água. O chão sob seus pés rachou e as cordas segurando seu corpo foram esticadas até que elas não podiam mais aguentar a força monstruosa de Kevin e se partiram. Kevin finalmente estava livre. Quando ele se livrou das cordas, seu corpo continuou a crescer até que ele tinha 3 metros de altura. Os soldados ao seu redor congelaram quando viram a forma que ele havia assumido e até mesmo a expressão de Irving tornou-se séria olhando para o gigante marrom. Você dominou a habilidade de sua técnica corporal. Kevin não respondeu às palavras de Irving e caminhou lentamente em sua direção empunhando o grande martelo na sua mão. O mago disparou 2 balas de água, mas quando atingiram a pele marrom, elas só deixaram algumas pequenas marcas brancas nela. Vendo que sua magia não tinha efeito sobre ele, Irving convocou novamente 3 cordas de água que se fundiram para se tornar um chicote azul meio transparente que ele empunhou na mão esquerda. Junto com o outro chicote na mão direita, ele atacou Kevin. Irving lançou um ataque com o chicote normal, mas Kevin facilmente levantou o braço para bloqueá-lo. O chicote estava enrolado no seu braço e o mago estava prestes a lançar um ataque com o outro quando Kevin agarrou-o e puxou com força. Irving foi imediatamente enviado voando na direção de Kevin e estava prestes a colidir com o martelo quando o chicote de água se transformou num escudo e bloqueou o golpe de entrada. O escudo de água conseguiu ficar intacto contra o tremendo ataque, mas Irving ainda sofreu com o impacto e foi arremessado a mais de 10 metros de distância. Ninguém notou que uma pequena rachadura tinha aparecido no ombro de Kevin. Capítulo 51. Perda. Irving se levantou do chão.
Sua pele estava pálida e um pouco de sangue estava saindo de sua boca. O golpe anterior o tinha ferido internamente. Kevin não perdeu tempo enquanto corria em sua direção, mas sua velocidade era menor do que antes. Aparentemente, a técnica tinha diminuído sua velocidade em troca de grande força e defesa. Irving se esquivou de Kevin e balançou incansavelmente o chicote de água em suas mãos. O chicote colidiu várias vezes com a pele de Kevin, deixando marcas profundas e algumas rachaduras nele. Kevin não parecia se importar e continuou a perseguir o mago em retirada. A tática de Irving de bater e correr parecia funcionar desde que as rachaduras continuaram se acumulando no corpo de Kevin, mas então, Kevin jogou seu martelo em direção ao mago. O martelo voou a uma velocidade insana e quase atingiu Irving, que se desviou no último momento. No entanto, quando o martelo se encontrou com o chão, um grande tremor foi criado, desequilibrando a postura de Irving e impedindo sua fuga. Kevin aproveitou essa chance para chegar perto de Irving e entregar um ataque maciço, mas o chicote do mago se transformou novamente num escudo que bloqueou o golpe. Irving foi mais uma vez arremessado para longe. Desta vez, levou mais tempo para se levantar. A segunda onda de lesões internas o enfraqueceu completamente. Quando ele conseguiu se levantar, ele se viu olhando para a figura gigante de Kevin na frente dele, que já havia levantado a mão para atacar. Você perdeu, Irving. Seu punho desceu e estava prestes a atingir o mago quando um raio atingiu Kevin direto no centro de seu peito. Kevin foi enviado voando e quando bateu no chão seu corpo voltou ao normal. Sua técnica tinha acabado. A ferida parecia uma teia de aranha negra que emitia uma fumaça com cheiro de queimação. Kevin tossiu e tentou se levantar, mas parecia não haver mais força em seu corpo enquanto ele se segurava no chão apenas para cair de novo. Irving relaxou e se sentou casualmente, então ele olhou para trás e gritou com raiva. Porra! Você demorou demais! Eu quase morri! Um homem alto vestido com vestes verdes grandes apareceu de um buraco na montanha. Sua pele estava pálida e algumas gotas de suor estavam em sua testa, mas ele estava sorrindo feliz apesar de tudo. Sinto muito, Sr. Irving. Como você sabe, ainda leva muito tempo para lançar esse feitiço. O homem alto se aproximou de Irving e lhe entregou uma garrafa com um líquido branco. Irving pegou e bebeu diretamente, um pouco de cor voltou para seu rosto pálido. TSK, pensar que a família te valoriza tanto porque seu elemento é o trovão. É uma pena que eles só lhe deram esse feitiço lento. Irving balançou a cabeça, mas sua atenção estava em Kevin ainda lutando para se levantar. Julian, não se incomode com ele, a técnica que ele usou anteriormente o deixou exausto, então ele não é mais uma ameaça. Ele fechou os olhos por um momento e depois falou novamente. Meus ferimentos são muito graves, mas não posso mais ajudar nessa luta. A próxima fase da missão depende de você. Julia inclinou-se e fechou os olhos para se concentrar. Enquanto isso, na caravana, o grupo de cultivadores estava criando o caos dentro das linhas de defesa da escolta. Noah estava se movendo entre o topo da carruagem e a luta abaixo dele tentando inclinar a balança da batalha, mas ele estava tendo resultados ruins. Os soldados ficaram desconfiados dele quando ele matou um deles e optaram por retardar sua ofensiva para limitar suas perdas. Eles tinham um número maior de cultivadores, afinal, então uma luta prolongada os beneficiaria mais. Noah não conseguiu encontrar nenhuma oportunidade válida para aumentar suas chances de vencer. Então Kevin se transformou e lutou no chão com o Mago da Água, levantando a moral de seus soldados que lutaram com mais fervor. No entanto, o humor de Noah tornou-se sombrio. Podemos ganhar essa batalha, mas nunca chegaremos à mansão. Se estas são as tropas que eles podem enviar em missão, quantos mais haverá defendendo o tesouro? Em sua mente, ele entendeu que eles tinham calculado mal a força de Tobias Lance. Eu fui muito precipitado, eu nunca deveria ter aceitado esta missão. Meu poder é igual ao desses cultivadores e eles estão sendo usados como peões. Agora estou preso aqui para esperar que Kevin ganhe sua luta e nos ajude.
Um pouco de frustração estava aumentando dentro de Noah devido à situação em que ele estava e não podia deixar de culpar a si mesmo por sua imprudência. Não há razão para se segurar então. De sua posição no topo da carruagem, Noah cortou o ar na direção dos soldados inimigos. 14 cortes de vento disparados na direção dos cultivadores, um para cada um deles. Os cultivadores foram forçados a bloquear ou evitar os ataques e não puderam se concentrar momentaneamente nos homens ao seu redor. Alguns dos soldados de Kevin conseguiram tirar vantagem dessa situação e feriram os cultivadores inimigos fazendo-os recuar. Um deles, porém, superou os homens de Kevin e foi direto para a carruagem de Basil. Noah pulou da carruagem e colidiu com a espada do homem bloqueando seu avanço. Eles trocaram golpes 10 vezes, eles não se seguraram em nada. Os acupuintes de Noah estavam reabastecendo seu corpo de mana a uma velocidade muito maior do que o normal, já que no penhasco Trioboi a concentração de mana era maior, ele podia continuar lutando com força total depois de sua exibição de poder antes. O espadachim e o garoto passaram a lutar fazendo sons metálicos reverberarem no campo de batalha. Em seguida, um estrondo explodiu do céu e um raio caiu sobre a carruagem onde Basil estava localizado. O trovão foi maciço e diretamente explodiu a carruagem. Uma onda de choque então se espalhou da área de impacto do feitiço enviando tudo de seu centro para longe. Noah estava muito perto da carruagem e ficou sobrecarregado com a onda de choque que o lançou além da estrada estreita e sobre o penhasco. Noah não conseguiu impedir-se de cair no desfiladeiro. Capítulo 52. Queda. Noah estava caindo em alta velocidade em direção ao fundo nebuloso do desfiladeiro. A pressão em seu rosto estava se tornando impossível de suportar mesmo com um corpo de Rank 2, é inútil dizer o que aconteceria se ele caísse no chão com essa velocidade. Noah amaldiçoou em sua mente e tentou enfiar seus sabres na parede rochosa no cânion, mas as rochas eram incrivelmente duras e apenas as pontas de suas lâminas conseguiram perfurar sua superfície. 2 trilhas retas foram deixadas na parede enquanto Noah continuava caindo e segurava suas armas. Sua velocidade estava diminuindo lentamente, mas então as rochas ao longo da parede ficaram ainda mais duras e seus sabres não conseguiram mais perfurar a parede. A velocidade de queda de Noah aumentou novamente e não importava quantas vezes ele tentasse, seus sabres não podiam mais perfurar as rochas. Ele olhou para baixo e viu uma pequena cavidade algumas centenas de metros para baixo no seu lado esquerdo. Noah aguçou sua determinação e guardou seus sabres. Então ele usou suas mãos e pés para segurar na parede. Com uma velocidade grande as rochas facilmente esfolaram a pele de Noah, mas ele segurou firmemente esperando o melhor momento para agir. Quando a cavidade estava à distância certa, ele se empurrou contra a parede em direção ao seu lado esquerdo. Noah caiu na diagonal e agachou-se no ar para reduzir sua superfície, colocando a cabeça entre as pernas para protegê-la. Seu corpo bateu na parede interna da cavidade e os sons de rachadura vieram dele, mas quando ele tocou o chão ele escorregou novamente em direção ao desfiladeiro. Ambas as pernas e o braço direito não respondiam, então ele jogou sua mão direita em direção à borda da cavidade. Noah sentiu uma pressão extrema no ombro direito, mas ele nunca permitiu que sua mão perdesse o controle, ele suportou a dor que sentia até que a pressão desapareceu. Ele abriu os olhos e se viu pendurado na borda do buraco com seus outros membros balançando impotente em direção ao fundo do desfiladeiro. Noah puxou o braço direito e levantou-se no buraco, então ele mordeu o chão com força e moveu o braço mais fundo na cavidade arrastando seu corpo no processo. Seus dentes não podiam perfurar as rochas, mas podiam durar como um ponto de apoio temporário para que sua mão encontrasse outro ponto de apoio mais fundo. Depois de repetir esse processo algumas vezes, o corpo de Noah estava totalmente deitado no chão da cavidade. Estou vivo. Esse foi seu primeiro pensamento quando ele conseguiu parar sua queda. Ele usou sua força restante para verificar um lugar em sua cintura sob suas roupas e sorriu um pouco quando ele tirou um anel de prata dele. Ele relaxou ao ver o anel e desmaiou depois de um último pensamento. Eu posso sobreviver. Noah foi acordado no dia seguinte por uma onda de dor vindo de seu corpo.
Ele olhou ao seu redor e lembrou-se dos eventos da batalha. Eu não estaria melhor se tivesse ficado lá. Basil provavelmente está morto, então meu destino deveria ser o mesmo se eu ficasse. Ele lentamente moveu a mão em direção ao anel de prata ao seu lado, uma sensação fria atingiu a pele raspada em sua palma. Desde que ele obteve o anel espacial, ele começou a acumular provisões e itens úteis dentro dele como uma preparação para sua viagem em direção à academia. Enquanto comia, ele olhou ao redor da cavidade e verificou a condição de seu corpo. A cavidade tinha apenas 2 metros quadrados de largura e 1 de altura. Noah deitado nela ocupava quase todo o seu espaço. Felizmente não era menor do que isso, ou eu não sei se eu poderia ter entrado a essa velocidade. Então ele se concentrou no seu corpo. Minhas pernas e o meu braço esquerdo estão quebrados. A pele das minhas mãos e dos meus pés está esfolada, meu ombro direito está perto de ser deslocado e tenho certeza de que algumas das minhas costelas estão rachadas. Ele olhou para fora do buraco e viu apenas uma névoa fraca permanecendo no desfiladeiro. Adicionando o fato de que estou dentro de um lugar que mesmo uma família nobre de médio porte não poderia ficar, eu posso dizer que estou praticamente morto. Ele pensou novamente no trovão que destruiu a carruagem de Basil e sorriu um pouco. Bem, provavelmente morto é melhor do que morto, com certeza. Eu me pergunto por que o mestre me deixou ir nesta missão suicida. Ele pensou um pouco, mas depois balançou a cabeça. Não, se ele sabia tudo sobre a situação, ele certamente teria me impedido. No entanto, quem poderia ter o poder de mantê-lo propositalmente no escuro apenas para me enviar lá? Ele pensou em seu pai, mas ele afastou o pensamento. Eu vou pensar sobre isso mais tarde, afinal, mesmo que fosse ele, eu não posso fazer nada sobre isso, caso contrário, minha mãe não estaria sofrendo ainda. Noah lentamente se endireitou e se apoiou na parede para olhar seus ferimentos. Preciso me recuperar antes de pensar em como sair daqui. A concentração de mana aqui embaixo parece ser ainda maior do que na superfície, então eu deveria me curar mais rápido, mas eu ainda deveria fazer algo para acelerar o processo. 3 armas apareceram ao seu lado enquanto ele rasgava suas roupas para fazer algumas cordas. Ele endireitou os membros quebrados e usou as armas de seu anel espacial como talas e amarrou-os juntos. Então um outro pedaço de carne seca apareceu e ele lentamente comeu. Ele fechou os olhos e se concentrou na mana dentro dele para priorizar o processo de cura em vez do alimento. Dias se passaram com Noah imóvel deitado no chão esperando seus ferimentos cicatrizarem. Às vezes, ele abria os olhos para comer e beber ou para mudar a posição das talas, mas a maior parte de seu tempo era gasto direcionando a mana para suas feridas. Foi apenas 2 semanas depois que ele foi capaz de se mover novamente. Fim do capítulo 52. Você está escutando o livro Nascimento da Espada Demoníaca em LivroCast, audiobooks em português. Continue acompanhando nosso canal para escutar mais livros em português. Não esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal. Está gostando das postagens? Você pode me apoiar pagando um café para mim via Pix, ou doando qualquer valor que você desejar.